Informações retiradas do canal Viralcast e do canal do Detetive Void. Links na descrição. Olá, amante do mistério. Hoje irei falar do SCP mais conhecido, ou talvez um dos mais conhecidos da Fundação, o SCP-096, Shy Guy, ou O Cara Tímido. Então, vamos começar. Descrição: SCP-096 é um ser humanoide de aproximadamente 2,38 de altura e tem braços anormalmente grandes de 1,15 m de comprimento. Ele pode abrir a sua boca mais de 4 vezes do que de um humano normal. Ele tem pouca massa muscular, mostrando seus ossos. A sua pele é pálida e não tem nenhum sinal de pelo no seu corpo, e nem de genitália. Seus olhos aparentemente não têm cor e não se sabe se ele é cego ou não. Geralmente SCP-096 é dócil e a maioria do tempo fica olhando para a parede, mas quando olham para ele, pode ser tanto presencial, ou em uma foto, ou até em um vídeo, ele começará a chorar muito, mas muito mesmo, parecendo que está com dor. Aproximadamente 1 ou 2 minutos depois, ele virará SCP-096 dígito 2. Quando ele virar o SCP-096 dígito 1, ele começará a correr atrás da pessoa que olhou no seu olho. E quando isso acontecer, nada pode pará-lo. Nem titânio e nem chumbo pode pará-lo. Quando ele chega na sua vítima, não sobra nada da vítima. E não se sabe o que acontece com a vítima. E depois que ele faz isso com a vítima, ele fica normal e vira o SCP-096. Procedimentos especiais de contenção. SCP-096 deve ficar em uma cela cúbico de 5 por 5 por 5. Deve ser vigiado por 24 horas por dia. Qualquer rachadura ou buraco deve ser tampado imediatamente. Para identificar que ele está na cela, sensores são usados para mostrar que SCP-096 está na cela, sem olhar nos seus olhos. Agora eu vou mostrar os sons dele. E se você se assusta fácil, pule para esse tempo, porque esses sons podem ser um pouco perturbadores. Então, assista com a sua conta em risco.
Eu vou falar de 3 casos com SCP-096. O primeiro caso foi da primeira captura do SCP-096. Uma equipe chamada Zulu 9A foi massacrada. Todos, menos o capitão, olharam para o rosto da criatura. Mais de 1000 tiros de metralhadora de alto calibre Cal-19 junto com mísseis antitanque foram usados e o SCP-096 dígito 1 não sentiu nada. No segundo caso, foi usado um classe D para descrever a criatura. A primeira foto tinha um pé pálido e ossudo. A segunda foto tinha um braço longo, ossudo e pálido. E na última foto tinha o rosto da criatura. O classe D fez um esboço da criatura e mandou para a superfície. 2 minutos depois, Dr. D recebeu a notícia que o time do rapaz violou a sua proteção. E ele chegou tão rápido e a velocidade dele teve 3 dígitos. Então, pode ser de 100, 500 ou até 999 km. Então, ele atravessou de um site para um lugar muito longe. Então, só com esse caso você já dá para ver que o SCP-096 é bastante rápido. O terceiro e último caso foi de quebra de contenção do SCP-096. Ele andou um deserto inteiro e chegou numa cidade. E você sabe o que aconteceu? Um massacre. E o porquê disso? Simples. Porque alguém viajou e tirou uma foto. E o SCP-096 estava nela. Quando 2 cientistas estavam analisando a foto, eles perceberam uma coisa. Sem palavrões, um dos cientistas disse exatamente isso. É a porcaria de 4 pixels! Sim, 4 pixels foi o suficiente para ativar o SCP-096. Bom, vou dar créditos ao Viralcast porque ele criou essa teoria. Primeiro, SCP-096 surgiu em um lugar que está censurado no arquivo dele. Mas esse nome que está censurado aparentemente tem 9 dígitos. Então pode ser o Himalaia. Segundo, precisamos falar do SCP-1529. Ele tem a aparência de humano, o que é sempre visto no Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. Ele tem uma roupa de alpinista. Seu rosto e corpo nunca foram vistos. Ele pode estar no estado ativo ou inativo. Se algum ser humano passar da marca de 8.000 metros da montanha, SCP-1529 começará a se aproximar, e quando ele fazer contato visual com a pessoa começará a entrar em um estado de transe, que é muito difícil de sair. A pessoa começará a se sentir relaxada e mais confortável. Mas isso não é uma coisa boa, porque simplesmente a pessoa está a mais de 8.000 quilômetros do chão. Quando isso acontece, o alpinista começará a ser induzido a soltar a corda. Se a pessoa não morrer da queda, ela vai morrer de hipotermia. Um caso curioso foi de George Mallory, um alpinista que caiu do trânsito SCP-1529. E você sabe quanto tempo ele ficou lá até ser encontrado morto? 2 dias. Então podemos dizer que SCP-1529 pode prolongar a vida da pessoa, apenas para aumentar o sofrimento da pessoa. Agora que eu falei tudo isso, podemos voltar ao 096. Sabemos que ele se originou nos Himalaias, que abriga o Monte Everest. Então podemos assumir que SCP-096
foi um alpinista que caiu no transe do SCP-1529 e conseguiu sair do transe, mas ficou sendo perseguido pelo SCP-1529. Então, para não entrar de novo nesse transe, toda vez que o alpinista viu o SCP-1529, ele se tornava agressivo e atacava o SCP-1529. E acabou que isso se tornou um mecanismo de defesa, sempre permitindo ele sobreviver. E acabou que seu corpo também se adaptou, ficando pálido, sem sol, sem pelos e sem dedos. E seus dedos viraram garras para poder escalar a montanha. Suas unhas também se tornaram garras afiadas. E também ele ficou mais rápido, mais forte, e sua pele ficou mais forte do que aço. E tudo isso combinado com o poder do SCP-1529 da pessoa viver mais. E tudo isso durou 60 anos, até a Fundação encontrar o ex-alpinista, que agora está completamente louco e vivendo pelo instinto de sobrevivência, e se tornando SCP-096 que conhecemos. Então, nunca olhe para o SCP-096, nem em foto e nem em vídeo. E só olhe para ele em retratos, porque retratos não funcionam até agora. E, bom, não adianta para onde você ir. SCP-096 vai te caçar até te matar.